Amanhã faz 7 meses que meu pai morreu. Ontem fez 6 anos que meu pai morreu. E amanhã, 7 meses do meu pai. Quando a gente perde um pai, uma mãe, é considerado um trauma com T maiúsculo. Tamanha ferida e buraco que se abre na nossa vida. E aí, quando tem o aniversário de morte, no caso da minha mãe, 6 anos, a gente revive. É a mesma coisa que a gente sentiu lá. No meu caso, quando a minha mãe morreu, eu não senti nada, porque eu não tinha tempo. E do meu pai também foi um pouco parecido. Então agora eu tô revivendo. Porque se você não vive a dor lá quando ela acontece, adivinha o que vai acontecer? Vai dar merda. Mas hoje eu quero falar sobre o maior aprendizado nos mais de 4 anos que eu cuidei do meu pai. O que eu aprendi? Qual foi o maior aprendizado do tempo que a gente ficou ali junto, eu, ele e o Alzheimer? Eu acho que foi, na verdade, a maior lição da minha vida, que é amar o outro na sua inutilidade. Que isso que é amor, né? O outro não pode te dar nada, porra nenhuma. E mesmo assim, você ama. É amar pelo exercício do amor e não porque você vai receber algo. Não mais o amor como moeda de troca, mas simplesmente pelo exercício. Mas não foi uma coisa fácil, simples. Teve muito choro, teve muito grito, teve muita briga, teve muita raiva. Só que eu tinha que fazer alguma coisa para melhorar a minha situação ali. Sabe? Eu não sou do tipo de pessoa que fica parada, esperando o acaso, alguma coisa. Não, eu vou lá e faço. Então, o que eu podia aprender ali? Aí eu comecei a exercitar o amor na vertical, que quem traz esse termo é o Platão. Tem outros nomes também, mas explicado a grosso modo, é o amor que te une ao divino, é o amor na vertical. E a gente aqui na terceira dimensão, a gente está acostumado com o amor na horizontal, que é o amor com base de troca. Então eu só te amo se você corresponder, se você trocar, se você me der alguma coisa. Caso contrário, eu paro de te amar e vou amar um próximo. É bem isso que acontece hoje em dia. Já o amor na vertical, que é amar o outro na sua inutilidade, é por que eu aprendi a amar meu pai assim? Porque ele não podia me dar mais nada. O Alzheimer roubou meu pai de mim. O Alzheimer rouba as pessoas da gente. E aí, o que eu podia fazer com aquilo? O que eu podia fazer com o que eu tinha? Então, peraí, deixa eu mudar a minha forma de amar, porque não vai vir mais nada dali. Só que não é porque eu aprendi a amar meu pai desse modo que eu não brigava com ele. A gente tem que parar de achar que quando a gente ama de modo saudável, a gente não vai se estressar, que a gente não vai querer matar o outro, que a gente vai dar um grito, vai dar um xingo. Gente, que planeta que vocês estão vivendo, caralho? Não existe esse tipo de relacionamento. Não existe. E aprender a amar desse modo me ajudou a lidar com as outras pessoas e comigo também. Principalmente comigo. Porque pra gente conseguir exercitar o amor em relação ao outro, a gente precisa nos amar primeiro. Não tem como você querer curar uma relação, melhorar uma relação, se você não fizer isso com você primeiro. Não existe isso. A primeira relação tóxica que a gente tem é com a gente mesmo. Então, se você não curar, não vai adiantar nada, né? Porque quando você vem pra fora, você só vai ver dor. Por quê? Pessoas feridas ferem. Já escutou essa frase? É isso mesmo. E é o que tá acontecendo com o mundo. As pessoas estão mentindo, fingindo que elas estão bem, que a vida delas é perfeita, que tá tudo maravilhoso, e sai aí sendo filha da puta com todo mundo e justifica porque, né, antes ela do que eu. O amor na base da troca, ele precisa de validação para existir. Né? Eu te faço algo, aí você me valida, me reconhece, aí isso me nutre, porque eu não sou boa o suficiente, eu não me acho boa o suficiente. Então eu preciso que o outro me valide para que aí sim eu me sinta suficiente para receber aquele amor. Meu Deus, isso é muito triste. Vamos fazer terapia, pelo amor de Deus. E é assim que a gente está se relacionando, é assim que a sociedade se relaciona. É desse modo. Estamos numa sociedade tóxica, numa sociedade de relações em que as pessoas só pensam nelas de modo egóico, né? Eu sou o centro do mundo. E o outro, né? E tem que ter um equilíbrio aí, né? Agora, quando você ama por amar na vertical e você se nutre do seu próprio amor, amai-vos uns aos outros como a si mesmo, aí você consegue exercitar. Eu tive que me aceitar, eu tive que aceitar que eu tinha raiva do meu pai, eu tive que aceitar que eu ia surtar vez ou outra, para que aí sim eu conseguisse ficar inteira na relação, e aí eu passei a amá-lo sem que ele me desse nada, sem que ele precisasse me validar ou que ele me falasse obrigada.
E o mais foda é que quando eu consegui fazer isso lá, cuidando dele, ele começou a me retribuir. Porque eu não tava esperando mais porra nenhuma. E aí quando você chega nesse patamar de que você faz porque faz bem pra você, então assim, me fazia bem cuidar bem do meu pai. Eu gostava dele estar sempre bem vestido, cheiroso, arrumadinho, bonitinho. Eu que vestia ele, então meu pai é super estiloso, que nem eu. Meu Lula Molusco. E aprender a amar as características ruins das pessoas. Esse é o verdadeiro amor na vertical. Chamou meu pai de Lula Molusco por causa de quê? Porque ele era um puta do rabugento. Eu, Bob Esponja, jogando coraçõezinhos em cima da cabeça dele, ele com aquela cara de cu azedo. Só que era o meu Lula Molusco. E era isso que fazia dele ser o meu pai único, com a característica dele, sabe? Dentro da personalidade dele, do jeito. Não interessa se é bom ou se é ruim. Você conseguir ver o bom, mesmo diante do ruim. Porque, gente, é muito fácil ser bom do céu, caralho. Quero ver você ser bom na porra do inferno. É aí que o chicote estrala. E eu só fui capaz de amar meu pai desse jeito porque eu comecei a me aceitar. Tudo bem, surtar faz parte. Eu me exigia demais ali naquela dinâmica, que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que estar sempre... Não, eu ia estar descabelada, cansada, descadeirada, como dizia minha avó. De tantas dores que eu sentia, eu ia gritar, eu ia surtar. E tá tudo bem. Quando eu comecei, aí eu fui pra fora. E aí eu consegui olhar meu pai no mesmo degrau. Falar que pode ter um ser humano ali. Não é só uma doença. E tudo bem se ele não der nada, eu vou continuar aqui do lado dele até o final. E foi o que eu fiz. Eu não aconselho que ninguém cuide. Não. Eu faria de novo, faria, mas aí é a minha história com o meu pai, dentro da minha cuna ancestral, eu sempre falo. Cada um de um jeito, ninguém é obrigado. Mas eu não aconselho que ninguém cuide porque é muito devastador. Eu não sei quando eu vou ficar bem de novo, assim. Eu tô num caminho bem... um dia de cada vez. E as pessoas acham que eu tô ótima, né? Elas me veem bonita assim, meu cabelo lindo e maravilhoso, de oxigenada, que isso aqui é descolorante, não é tinta. E que eu tomo sol. Ah, ela tá ótima, maravilhosa. Não, gente, se a vida desabar na sua cabeça, se você descer até o inferno, abraça o capeta. Sabe? A vida é agora. A gente não pode ficar esperando ficar bem. Era isso que eu pensava lá quando eu tava cuidando. Eu não posso esperar meu pai morrer pra ser feliz. Tem que ser agora com ele aqui. Eu não quero que meu pai morra. Às vezes eu queria matar ele, mas não queria que ele morresse. Então, quando você tá no caos, o que você pode extrair dali de bom? Porque tem, gente. Não é papo de coach. Não é papo de terapeuta holística. Apesar de eu ser a melhor que eu conheço, mas é real. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E você pode escolher. Segundo a física quântica, a realidade existe conforme o olhar do observador. Se você escolher olhar pro bom, você vai ter mais disso. Se você escolher olhar pro ruim, vai ter mais disso. Vamos estudar, sabe? Lá na época que eu cuidava, eu não tinha muita escolha, eu não tinha muito o que fazer. Eu vivia trancafiada com meu pai. O que eu fazia? Eu estudava. Eu ia ler. Eu ia me melhorar. Dá pra se coçar daí, gente. Tem internet hoje em dia, tem um monte de conteúdo gratuito. Pelo amor de Deus, vamos se coçar desse caralho. E exercitem esse tipo de amor. Para de fazer as coisas esperando que o outro vai fazer. E eu não tô falando pra zerar expectativas, porque somos seres essencialmente passionais, vamos criar expectativas pra sempre. Mas dá uma diminuída no grau, porque se for pra fazer só porque o outro vai fazer, também não faz esse caralho. Fica quieto, guarda pra você essa porra. O amor na vertical, esse amor que te liga ao divino, pelo exercício do amor, é muito libertador. Primeiro que ele te ensina a se amar, aí depois isso transborda, e aí fica fluido. Então assim, mesmo lá no caos, vendo com meu pai, eu consegui extrair muitas coisas boas e tem muitas boas memórias mesmo quando a gente tava ali na merda.